Pessoal, lembra que, como eu falei, né, nas primeiras aulas, é uma cebola, né? A gente vai meio que tentando. Você viu que a gente partiu de uma coisa bem simplesinha, né, da coisa intuitiva primeiro, só daqueles diagramas de bloco, daí a gente foi para um. A gente fez a coisa intuitiva com dois conjuntos de números x e y, e a gente, vocês viram, a gente aplicou o TensorFlow e basicamente o que a gente fez na aula passada, a gente fez hoje, né? Não foi muito diferente, só que agora o que eu fiz, em vez de pegar aquele x e o y que a gente criou, a gente pegou dados reais, aí a gente pegou os dados, analisou os dados, é sempre assim, exploramos os dados, né? Aí a gente passou por uma fase onde a gente, uma vez que eu tenho os dados, a gente prepara os dados, normaliza o que tem que normalizar, prepara eles. Aí eu entro na parte do modelo. Eu vou desenvolver o modelo. Desenvolver o modelo, aí eu penso como é que é o modelo que eu vou fazer, eu crio o meu modelo, que é a minha arquitetura, quantos layers eu vou ter, quantos neurônios eu vou ter por layer, qual o tipo do layer, qual o tipo do neurônio, quer dizer, a gente vai, esse vai, no caso específico, nós estamos usando uma rede neural normal, né? Agora nós vamos ver um outro tipo hoje ainda não, mas depois a gente vai ver na aula que vem outros tipos de redes neurais. O que nós vamos ver agora é a gente fez a gente fez um tipo de machine learning supervisionado que é regressão. Agora a gente vai ver outro machine learning supervisionado que é classificação. Regressão, agora a gente vê classificação. Né? Os dois tipos dentro de machine learning, né? Dentro do mesmo tipo de rede neural, que é a rede neural densa, né? Que é com camadas. Depois a gente vai pegar. Aí, tanto classificação como regressão, a gente podia fazer por convolução, que é um outro tipo, aí é um outro tipo de arquitetura, mas continua sendo machine learning supervisionado, continua sendo classificação, só que ela faz uma classificação de outra maneira. Nós vamos ver na aula que vem, vai ser, também é bem legal, que é muito utilizado com imagens. Para outras coisas também, mas principalmente para imagem. Né? Tá muito frio aí em Itajubá? Não, não, não sei, cada um tá num canto, né? Vocês não estão em Itajubá, né? Só alguns. Itajubá tá gelado aqui sim, professor. É, É, eu também tô achando. é, aqui no Chile tá 14 graus. Hoje tá feio o tempo. Vamos ver se, quem sabe, até antes de essas pandemias vão melhorando aí, quem sabe antes do final do ano. Tava até comentando com uma reunião que estava tendo do pessoal aí da IFEI, da Unifei, desculpa, eu falo IFEI do meu tempo, né? É, quem sabe, de repente, se desse uma mainada nas coisas, a gente podia até fazer umas apresentações, quando for a parte de apresentação, a gente fazer em Itajubá, né? Vai depender como é que se essas aulas vão voltar ou não, né? Mas uma hora volta. Se não der esse semestre, a gente combina umas aulas essas, mesmo que depois do curso, quem quiser, a gente faz umas aulas ao vivo em Itajubá, para trocar ideia e fazer um curso mais avançado depois, algum projeto. Quem sabe muitos de vocês vão se animar e fazer algum projeto na área de inteligência artificial, né, deep learning também, aí a gente vai continuar se encontrando aí. Bom, vamos lá, gente. Legal. Então, o que a gente, voltando então, nós estamos falando, nosso caminho, né? Nós estamos falando de machine learning supervisionados, né? Dentro de machine learning supervisionado, que é quando eu tenho os meus dados e os meus labels de saída, eu posso ter tanto regressão, quando eu saio com um número, quanto com classificação, que é o que a gente vai ver hoje. Legal. A gente já partiu, a gente aprendeu, a gente trabalhou com X e o Y, como eu comentei com vocês, tendo um número, vocês trabalharam em casa, lembra? Vocês devem ter feito quando a gente usou, pegaram, aumentaram o número da entrada daquela coisa simples. Hoje nós vimos também, quer dizer, na verdade, neurônios com múltiplas. Eu tenho a primeira camada aqui de entrada com múltiplos neurônios, né? Aí eu posso ter uma camada intermediária, que foi o que a gente fez agora, e aí só vou para uma saída. Essa saída, né, esse neurônio de saída, quando eu faço uma regressão, a gente viu, eu saio daqui com um número. Mas eu poderia, por exemplo, em vez de ter um neurônio na saída, ter dois neurônios e fazer uma classificação. A minha entrada, por exemplo, poderia ser uma imagem. Eu entro com uma imagem na entrada. No caso do exemplo que nós acabamos de ver, nós entramos com um conjunto de números, né? Que eram os features, as características de cada uma das casas que eu queria analisar uma saída. Eu posso entrar aqui, né? Com uma imagem, né? Eu vou ver como é que eu vou fazer isso,
e fazer uma rede neural, seja lá com quantas camadas eu faço, e ter um neurônio responsável para dizer se aquela imagem é de um gato ou de um cachorro, por exemplo. Né? A gente usa muito gato e cachorro, é interessante isso, porque eles são animais muito parecidos, mas ele tem algumas características e eu consigo fazer essa detecção com machine learning. Então não é só teórico que eu estou falando para vocês. Existe datasets com milhares de gatos e milhares de cachorros e dentro, e os cientistas usam muito isso como benchmark. Vocês podem fazer na casa de vocês, baixarem partes disso e treinar um modelo e para diferenciar gatos de cachorros, inclusive botar os gatos de vocês, os cachorros de vocês. Muito legal. Né? Bom, e aí, na verdade, o que eu estou falando, o que é? A hora que eu for fazer uma inferência, quer dizer, se eu entrar com um gato aqui, o que eu quero fazer é o neurônio que está associado ao gato vai me dar 1 e o neurônio que está associado ao cachorro vai dar 0. Perceberam, né? Qual a diferença, gente? E se for entrar com um cachorro, né? Ele vai me sair, ele vai dizer que é o cachorro e não é o gato. Ou seja, no caso da regressão, eu tinha um neurônio que me dava um número. Agora aqui, na verdade, eu vou vir com valores zeros e uns referentes a qual é o animal que eu estou classificando. E nesse caso específico, indo um pouquinho além, né? Quer dizer, se eu estou querendo fazer um modelo para classificar gatos e cachorros, é duas coisas, o meu label de saída ele vai ser um label com duas posições. Né? Ele vai ser um string, vai ser um array, né? Onde a primeira posição do array, o ponto zero do array vai ser referente, sempre que isso aqui for 1, ele vai ser gato, sempre que isso aqui for 0, se isso aqui for 1 é cachorro, se isso aqui for 1 é gato. Então, o gato vai ser 1, 0, o cachorro vai ser 0, 1. Perceberam? E isso eu posso extrapolar para qualquer coisa. Então, suponha que eu estou querendo classificar dígitos, que é o que a gente vai fazer hoje. Suponha que eu venho aqui e falo, eu desenho 0 aqui, né? Aí, quando eu desenho 0 e ponho essa entrada, ponho 0 no meu modelo, o meu modelo vai entregar um vetor de saída de 10 posições, onde ele vai dizer que a probabilidade maior todos esses dígitos daqui é que seja um 0. Ah, se for um 1, é o segundo dígito, terceiro dígito, assim por diante. Perceberam? Então, para cada valor, né, para cada número, se eu vier aqui e desenhar um na entrada do meu modelo, ele vai me dar essa saída. Tá certo? Pessoal, vou mostrar para vocês o programa aqui, depois eu vou quebrar em pedacinhos. Olha, fazer isto, entrar com um dígito aqui, desenhado à mão, e descobrir qual é o dígito, é tão complicado como fazer um programa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia de linhas de programa. Na verdade, a última aqui é uma linha só. Né? Aliás, eu tenho mais duas, mas vamos assim. Com meia dúzia de instruções, eu consigo resolver isso. Então, vamos por partes. Vamos fazer. Como é um pouquinho mais complicado, não é complicado. Eu quero tirar mais ideia. Eu fiz primeiro, eu vou fazer um walkthrough, que a gente chama. Eu vou dar um walkthrough nas principais, depois a gente vai lá e executa isso daqui. Olha, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa que a gente lembra, a gente calculou, a hora que a gente entrou com a casa de Boston lá, aqui eu vou entrar com MNIST, tá? Que é o dataset, né? Que é o dataset de números escritos à mão, tá? Mesmo esquema, eu vou carregar eles aqui, tá? Eu estou chamando de training image e training labels, validation image, validation labels. Isso é tudo arbitrário, você põe o nome que você quiser, tá? Eu devia ter chamado isso aqui talvez de teste aqui, mas eu vou mostrar para você aqui depois como a gente vai ter uma diferença entre validation e teste. E como isso, cada hora você vai encontrar uma coisa, eu falei, eu vou misturar um pouco e não importa, eu escrevo o que eu quiser aqui, tá? Então na outra lá eu escrevi X, inclusive o comum mesmo é X train, né? Y train, X teste, Y teste. Continua sendo X, continua sendo Y. Como aqui a gente botou o nome que a gente quis. Beleza. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Abaixar esse troço. Isso aqui, ó. Ele é um dataset. Nós vamos baixar um dataset que tem 60 mil exemplos de treinamento, tá? No mesmo esquema, na verdade são 70 mil,
que mesmo esquema que, que a gente fez no treinamento para a casa de Boston lá, 60 mil, está separado em 60 mil e 10 mil, tá? Você pode mudar isso se você quiser, tá? É só mudar o zero lá, você pode botar 50 e 20, o que você quiser, tá? Mas é muito também assim, se você tiver muito pouquinho dado, tem que tomar cuidado. Se você separar muito dado para testar, você fica com menos dado para treinar. Quanto mais dado de treino, melhor. Por outro lado, você fala, então vou botar tudo, vou treinar tudo, para que eu vou separar para teste? Tudo bem. Só que aí você vai precisar arrumar outro, você vai precisar sempre ter um dado novo. Porque quando você treina e chega, legal, consegui 90%. 90% nos dados treinados não é 90% nos dados reais. Nós vamos explorar bastante isso. Tá? Então, beleza. Então, gente, isso aqui foi um dataset, já tem vários anos, e é um dataset muito utilizado na prática, porque você consegue muito benchmark com ele. Então você consegue, quando você muda o modelo, aí você pode entrar na internet, vocês vão encontrar um monte de papers que trabalham com esse dataset. Eu vou deixar para vocês uns vídeos bacana que faz umas análises, vai entrar na parte mais funda, depois para vocês verem durante o final de semana, vocês vão gostar. Mas legal. Então abaixei esse cara, então esse cara ele tem aqui a 60 mil, ele vai baixar 60 mil imagens aqui para treinamento e 10 mil imagens vai guardar para teste. Legal. O próximo passo, da mesma maneira que a gente fez para as casas, eu vou precisar fazer como esses caras, lembra? O que é isso daí? Isso daí é uma imagem, tá certo? Eu uso uma imagem com bits, né? É uma imagem tem altura e tem largura, né? E a imagem ela tem pixels. E esses pixels, cada um desses pixels, né? Eles têm 8 bits que varia de 0 a 255, tá certo? Que são 8 bits, né? 0 a 255. Então ele vai desde mais claro a mais escuro, se você varia, né? Tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte: em vez de, como todos são bonitinhos, todos eles variam de 0 a 255, eu vou pegar o 255. Se eu faço isso aí dividido, ó, o 255 por 255 vai dar 1, tá certo? Se for 125 vai dar 0,5 e assim por diante. Quer dizer, ou seja, 127, né? Eu vou ficar com cada um dos meus pixels variando de 0 a 1. O meu modelo trabalha melhor, são valores pequenos, quando eu falei de um rango menor. Aqui, você fala, poxa, mas aí todos eles variam de 0. Legal. Mas, mesmo assim, quando eu abaixo, porque lembra, eu estou calculando os Ws lá. Então, as variações menores são melhores. Tá ok? Legal. Próximo passo aqui, eu venho para cá, né, e vou definir o meu modelo. Tá? Olha o que eu vou fazer com o meu modelo. A primeira coisa que eu vou fazer eu estou entrando com uma imagem, essas imagenzinhas, cada um desses números, ele tem 28 pixels por 28 pixels. Essa é a minha entrada. Primeira coisa que eu faço, eu uso uma camada especial dentro do TensorFlow, que chama Flatten. O que eu faço? Eu faço um reshape. Eu pego essa matriz, que é uma matriz de 28 por 28, e transformo essa matriz numa matriz, olha aqui, ó, que bonitinho. Transformo numa matriz, esse 28 por 28, eu transformo numa matriz de 700 e poucos pixels aqui. E aí fica 784 pixels, que é 28 vezes 28, né? E com isso, quando eu tenho uma única matriz, isso daí nada mais é do que a mesma coisa que a gente viu lá no caso anterior, né? Que eu tinha 13, né? Lembra? Eu tinha a minha entrada eram 13 neurônios, né? Cada neurônio era um valor nos features. Agora aqui eu tenho 784 neurônios de entrada, tá certo? Mas é o meu tensor de entrada, é o meu layer de entrada. Isso vai passar e vai entregar pela minha camada escondida, voltando aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu decidi que eu ia botar 20 na camada intermediária, tá certo? E decidi que eu ia usar, e aí eu usei a minha ativação aqui. Pessoal, eu falei que eu tinha 20 aqui e 10 aqui. Primeira pergunta. Esse 20 eu podia fazer, eu podia usar outro número. Primeiro, essa entrada aqui, ela não muda. Todo mundo tá de acordo comigo? Né? Isso aqui eu tenho que entrar no programa com 28 por 28. Eu tenho que avisar, ó, eu quero pegar o meu dado, isso varia. Se você pegar um dado de 30 por 30, de 125 por 125, não muda, certo? Lá era 13, não muda, é 13. É os dados da entrada. Eu tenho que avisar o
o meu modelo. Eu vou entrar com um tensor de entrada, chama nome genérico. Vou entrar com um tensor, aqui no caso é uma matriz de 28 por 28, né? E aí vou passar para o meu primeiro layer escondido, que é 20. Tenho que usar 20 aqui? Tem ou não? Tem não. Tem não. Pode usar 16, 100, 50, 10, qualquer coisa. Se eu usar um aqui, vai ser meio complicado, ele vai ser difícil, vai ser que ele não consiga resolver, entendeu? Se eu usar dois, o ideal, mais ou menos, é, sei lá, 20 aí eu acho que vai funcionar bom. Às vezes a gente, como eu fiz um flatten, né? Puxa, vou pegar a primeira 700. Puxa, mas é muito neurônio. Quanto mais você põe, tem duas coisas que podem ocorrer. Demora muito para fazer o cálculo. E duas, você pode correr o risco dele ficar tão bom que ele chama, a gente vai falar que chama overfitting. Ele vai entender tantos dados que ele consegue chegar em 100%. Qualquer número desses que você entrar, ele consegue determinar. Só que quando você entra com um dado novo, ele se perde completamente. Porque ele ficou tão bom em treinar aquilo, né? Que na prática ele se perde. Perceberam? Então aqui você pode pôr, em geral, um valor intermediário, é chute, mais ou menos você fala. Então eu sei quanto entra aqui. E esses 10 aqui, eu sei, esses 10 aqui é chutado também? Né? Esse é o de saída, né? É chutado? Não. Não. Não é chutado. Por que não é chutado? Porque ele vai ser cada um desses neurônios daqui vai ser um para cada um dos dígitos, né, que eu estou querendo classificar. Então, quando eu entrei com 7 aqui, eu fiz um flat, entrei no esse vai ser o meu layer de entrada, que são 784. Passei para o meu layer escondido, que é 20, e ele se conecta com o layer de saída, que é 20. Perdão, que é 10. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai ativar esse cara aqui. Ou esse cara vai ter a maior, na prática mesmo, na verdade, ele vai eu vou sair com probabilidades aqui. Tá? Eu vou sair com probabilidades aqui. Cada um deles sai com um valor, e aí eu vou precisar, na verdade, de alguma maneira, descobrir qual é o que tem a probabilidade maior, e vou dizer que essa que tem probabilidade maior é esse aqui. Então, esse cara é o cara 7. Legal, beleza. Tá? Aí é muito comum você falar assim, puta, Marcelo, então, na verdade, peraí. Então, 784 eu tenho, aqui eu tenho 10 de saída. É normal, você fala, esse layer aqui, por exemplo, 20, dobrei aqui. Então ficou meio uma coisa entre o 784 e o 10. Tá? É um approach. Vou botar mais um layer aqui. Tá bom, sei lá, vou botar 40 aqui 20. Não, vou botar 24 aqui, eu ponho 12, depois eu passo. Percebe? Vocês chutam. Esse é um pouco o trabalho. Se você fizer com um layer, chutou, chegou num valor, puxa, estou conseguindo detectar 95%. Porque eu estou querendo fazer, sei lá, para o teu projetinho, que era pegar um número, sei lá, ver o número da casa. 95% tá bom? 5% de erro tá razoável? Não, tá razoável. Bacana, isso é só para mim ter uma noção de alguma coisa, legal. Né? Não, eu estou classificando, estou usando uma classificação aqui puxa vida, se o cara teve Covid ou não teve Covid. Poxa vida, 95 ou 96 já é importante, 98 é melhor ainda, quer dizer, ou seja, só todos querendo saber se o cara tem ou não Covid, quanto mais certeza eu tiver, melhor. Né? Então, percebe? Depende do que você está fazendo. Né? Então, vou abrir a portinha para ver se é meu cachorro ou meu gato da minha casa. Puxa vida, eu errei, abri para o gato do vizinho. O gato do vizinho vem aqui e roubou minha comida, mas tá bom, não vou morrer porque o gato do vizinho entrou aqui e meu sisteminha lá, ele não reconheceu a foto misturou meu gato com o gato do vizinho. Eu só fiz para abrir só para o meu gato, ele abriu para o do vizinho, né? Não é tão problemático quanto eu usar uma imagem de chapa do pulmão, né? E disse que eu tô com Covid, eu não tava, né? Isso até não é tão ruim, dizer que eu estou com Covid ou não estou é um erro, mas ele é menos. Esse é um tipo de erro. Agora tem outro tipo de erro que eu digo que Marcelão, você está bem, você não tem Covid, eu tinha. Aí é perigoso. Então eu dei um falso negativo. No caso médico, falso negativo é muito pior que falso positivo, né? É ruim você dizer que o cara tem a doença, mas é melhor do que você dizer que ele não tem a doença, ele tem. Né? Legal. Então, voltando aqui. Então,
aqui eu preciso entrar com o valor de entrada, eu entrei com 20 neurônios, e aí eu já comentei com vocês, então, que a ReLU esse é o jeitão dela, né? Que é essa função de ativação, tá? Ela é super importante, a função ela é importante para gerar essa não linearidade no teu modelo, porque senão os neurônios, isso é legal, porque essa não linearidade ajuda eles, né, a, a complicar a guerra para eles. Assim, no fundo, o pessoal descobriu que isso daí ajuda quando você não passa direto de um neurônio para o outro. Quer dizer, estudando isso vem um pouco do estudo do cérebro lá atrás, nos anos 50, quando estudaram os neurônios, que viram que quando você não passa direto, você faz essa quebrada, você ajuda. Né? Então, se você tira o negativo, então eles não se subtraem, uma série de coisas. As primeiras, a primeira que usava era o Softmax, que era de 0 a 1 aqui, sabe? Ela saía de 0 para subia. Que é a primeira que usou, mas daí o pessoal percebeu que a ReLU era melhor que a Softmax. Né? Que em vez de sair de 0 e subir suavemente para 1, usava essa que acompanhava a entrada. Tá bom? Vocês podem dar uma olhada depois no Wikipedia, tem vários modelos. Agora, vocês olhem aqui que interessante. Nesse caso aqui, a primeira apareceu uma diferente, que é a Softmax. A Softmax, na verdade, se eu tivesse uma suponha que eu estivesse fazendo uma classificação entre gatos e cachorro, mas ou qualquer classificação, mas eu vou usar um neurônio só. Se for 0 é cachorro, se é 1 é gato. Eu podia usar um neurônio só. 0, 1, 0, 1, por exemplo, poderia fazer. Eu colocaria aqui uma sigmoide, que ela ou 0 ou ela é 1, quer dizer, ela faz a transição de 0 até a 1. A Softmax, mas como eu tenho 10 saídas, a função de ativação, na verdade, a gente usa essa Softmax, que na verdade, o que ela faz, ela captura as 10, ela trabalha e separa bonitinha essas 10 saídas. Então, o que vocês estão guardando na cabeça é o seguinte: é muito comum você usar ativação ReLU, a ReLU, para as fases intermediárias, pode ser ReLU ou pode ser até igual a sigmoide, mas aconselho começar pela ReLU, né? E se é para regressão, você não vai precisar de ativação na saída, porque já sai direto do teu neurônio. Se é classificação, você vai precisar. Se for uma classificação 0 ou 1, um neurônio de saída, que é a classificação mais simples, você usa uma Softmax. E se é, uma sigmoide, isso vai ser tf.nn sigmoide, né? Ou você pode, não precisa usar o TFNN, você pode usar direto ativação entre aspas, né? É o nome dela. Ou você usa, se você tiver mais de uma saída, é Softmax. Basicamente é isso, não tem muito mais do que isso daí. Tá? Aí eu tenho que compilar o modelo, vou usar o Adam. Esse cara é o cara, você só vai deixar de usar o Adam se tiver um negócio muito específico. A história do otimizador, lembra do primeiro do Stochastic, lá é o cara que vai achar o bêbado, vai fazer o caminho para achar o valor mínimo, e o Adam é o adaptative, lembra? Que na verdade ele faz de tal maneira, se estiver muito longe do valor, ele dá os saltos maiores, depois quando vai chegando perto, ele dá saltos menores, para ter mais garantia. E isso quem faz para você é o próprio TensorFlow. E o Adam, mais recentemente, o pessoal tem visto que tem funcionado super bem. Então, é o arroz com feijão. Em geral, é a primeira vez que você vai rodar o modelo, você usa essas coisas. Depois você testa para você ver se funciona ou não. Né? A próxima coisa que a gente precisa fazer é descobrir qual que é a perda. Lembra? Isso aqui é super importante, gente. Quando nós fizemos a regressão, nós usamos o mean square error. Lembra? Porque eu estou fazendo o valor médio quadrático lá, tal, para achar qual que é o valor mínimo para fazer o fit da na regressão. Aqui agora é diferente, porque na verdade eu estou fazendo classificação. Então a perda eu vou usar o que a gente chama de cross entropy, tá certo? Ou categorical cross entropy, tá? Isso aqui, é categorical cross entropy. Aí tem uma diferença que eu vou comentar daqui a pouco o que é isso aqui. Que é quando você usa, na verdade, ele vai dado a tua predição, ele vai olhar as classes, vai ver o quão próximo ou quanto longe você está entre as classes. Na verdade, como você tem categorias, é uma outra formulinha, né? Isso eu chamo a atenção de vocês, por exemplo, eu comentei na aula passada,
Eu trabalhei com. Eu fiz eu participei de uma banca aí da Unifei, onde os alunos tinham feito um erro muito. Não se perceberam, foi sem querer. Eles estavam aplicando um modelo de TensorFlow para dados, eram dados de ataques à rede de computadores. Eles tinham trabalhado com uma base de dados de uma série de métricas, né, uma série de features de ataque a computador, né? E aí, o que eles fizeram? Quando chegou no loss aqui, eles usaram MSE, usaram Mean Square Error. Meu, não deu nada, porque o modelo tentava achar variação de números, mas na verdade era classificação de modelos de tipo de ataque. Se o ataque que era um ataque, eram tipos de ataque de hackers numa rede de computadores, que tinha que usar o cross entropy, e não porque era classificação. Meu, e eles não achavam erro. Aí quando eu falei, não, aí me passaram o programa, eu fui olhar linha por linha, putz, tá errado isso aqui. Pô, a gente corrigiu e, putz, tudo funcionou. Aí tiveram que correr, fazer tudo de novo. Te deu um tempo, né? O professor Maurílio era o orientador deles. Aí ele deu um tempo, o pessoal refez, passaram. Se formaram, legal. Mas pra você ver, sem querer. E acontece muito, porque o pessoal nem percebe. Usou um modelo que alguém fez. Poxa, tinha um MSE aqui e os caras dançaram. Então, isso é muito. Então, se é classificação, ou é sparse categorical cross entropy ou é categorical cross entropy. A diferença, daqui a pouquinho eu falo para vocês, vai ficar mais fácil, vou mostrar para vocês no programa. Por que é o sparse e não, mas tudo bem. Pessoal, peguei os dados, certo? Normalizei, defini o modelo, né? Compilei o modelo. Próximo passo, né? Compilei o modelo aqui. Próximo passo é fazer o treinamento, que é fazer o fit. Model fit, na verdade, eu vou fazer o treinamento. Vou entrar com as minhas imagens, vou entrar com a minha imagem de treinamento, vou entrar tanto com o dado de treinamento, que é o X aqui, né? Quanto com o meu label, que é o meu Y, né? E o número de epochs. Tá? Nesse caso vai ser só 20, eu não preciso fazer muito, tá? Eu vou ver que eu consigo chegar num valor bem razoável. Quando eu fizer isso, vocês vão perceber que a minha saída, quando eu fizer lá, sempre depois que eu treinei, eu vou ter que fazer a predição, né? E aqui no caso eu entrei com os meus valores, com as minhas imagens, né, de validação, tá certo? E calculei a classificação, quer dizer, eu peguei as imagens e mandei fazer a previsão. Ela pegou todas aquilo lá, aplicou o modelo, e vim aqui e testei. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando eu mandar imprimir a saída, quer dizer, olha a zona isso aqui. A saída vai ser um tensor, lembra? Vai ser um tensor. Só que olha esse número aqui. Esse número é quase zero. 2,4 elevado, né? A 10 a menos 9. Ele é menos 9. Esse aqui menos 10. Perceberam? Isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Se arredondar isso aqui é zero. Zero, 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 zero. Ó, 9,999. Isso aqui, na verdade, é zero menos 1, né? É 0,99. Isso aqui é 1. Né? Isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Quer dizer, se eu mandar arredondar isso aqui, vai ficar 0,00001, 0. Perceberam? Então, praticamente, ele vai me dizer, ó, isso aí é um número 7, porque 7, 0, posição aqui, ó, o index, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra? De 0 a 9. Tá ok? Beleza. Vamos, então, isso que a gente acabou de ver. Dá tempo ainda, me dá. Vamos sem cursor, mas eu acho que dá. Inicializando. Yes! Conectei. Estamos aqui. Shift Enter. Graças a Deus tem Shift Enter. Beleza. Carreguei no NumPy, Matplotlib. Só aumentar isso aqui, gente, um pouquinho. Melhor, né? Legal. Olha, a mesma coisa. Aí vocês podem explorar lá, né? Não vou explorar porque não dá para sair, beleza? Isso aí tem uma página, né? Vocês têm uma página lá que o pessoal guarda isso daí, mas a gente pode trazer aqui direto do o Keras traz para gente, tá? Carrega, né? Olha lá, vamos dar uma. Olha aqui, ó. Eu tenho 60 mil imagens de 28 por 28. Quando eu olhei o shape delas, tá? E 60 mil labels, ok? E aqui, 10 mil, 28, 28, ok? Nenhuma dúvida aí, né?
Vamos dar uma olhada. Vamos aqui para baixo. Aqui. Olha, vamos olhar. Ó, tá vendo como é que tá o array de saída? O array, então, na verdade, olha só. 5, 0, 4, tá. De cara, o que vocês esperavam aqui? Vocês esperavam isso? Sim ou não? O que vocês acham? O que significa isso aqui? Significa que esse train on label aqui, eu tô mandando. Se eu fizer train on labels 0, vai me dar o número 5, certo? Significa que a primeira imagem que eu tenho deve ser do número 5, correto? Correto? Correto. Agora, por que saiu assim? Por que tá assim e não tá 0,0001,00? Lembra o que eu falei? Que na verdade deveria ser um tensor, né? Essa saída deveria ser um tensor tudo zero e aonde for a minha saída um, né? Um valor um, correto? Na prática, tanto faz, quer dizer, não é que tanto faz. O certo é esse. O certo é. Ele vai trabalhar internamente assim. Ele vai pegar cada número desse olhando com uma matriz. Tanto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, consigo aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. Treinei o dos labels, olhei. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, por exemplo, vou pegar essa função aqui, ó, do TensorFlow, que é import o toCategorical, e eu vou fazer o seguinte, só que eu tô fazendo, quando eu vou só aplicar nela e não estou devolvendo, se eu chegar aqui e escrever training label igual a toCategorical, eu transformo tudo, mas não vou fazer isso. Só para vocês verem, olha o que eu estou fazendo. Eu tô pegando os primeiros 10, certo? Ó, esse primeiro, ó, ali em cima, ó, tô pegando os primeiros 10 labels aqui, ó, certo? Ó lá. Peguei os primeiros 10 labels, certo? Training labels, ó lá. De 0, né, até 10. Então ficou 0, 1, né? Ó, 5, 0, 4, ó. E mandei transformar em categórico. Tá vendo? Ó, primeiro, 5, 0, 0, 0, posição. Ó, você pega a primeira linha, você vai ver que só tem 1 no 5. A segunda linha, tem que ter um no 0. A terceira linha vai ter um no index 4. Tá claro, gente? Eu poderia fazer isso. Eu poderia transformar essa saída assim. Quer dizer, cada saída ser uma bonitinha. Em vez de ser o número 5 ser 000010000. A única coisa que é o seguinte. Se eu transformar isso para categórico dessa maneira, quando eu for fazer a compilação, eu vou usar categorical cross entropy. E se eu deixar do jeito que está, quer dizer, com o número, com o label dele, o número 5, eu uso sparse categorical cross entropy. Eu aviso o modelo, falo, sabe que para mim ficar mais fácil, se eu tenho às vezes 4 ou 5, a saída minha vai ser labels 1, 2, 3, 4. É preferível olhar e já ver o número. E aí, então, eu prefiro fazer isso. Mas isso é para mim humano, não é para o TensorFlow. Eu aviso, ó, o loss é sparse categoria. Ou seja, na verdade, você pega os 5 lá e transforma internamente para você comparar se está certo ou errado, tá bom? É só isso. Então, eu não vou fazer, vou deixar o original que veio aqui direitinho, quer dizer, ele vai estar com 5, 4, papapá. Só lembrando, então, que a gente vai usar diferente, a gente vai usar o normal lá, tá bom? Então vamos aqui, ó. Vamos explorar um pouquinho. Ó, vou pegar, ó, uma imagem aqui, ó. Tô pegando a. Eu procurei hoje de manhã, eu estava fazendo. Eu queria para mostrar para vocês, para ficar bonitinho na tela, né? Eu vi que se eu pegasse tá vendo? NumPy.set print options, eu botei um line, um tamanho de linha grandão. O que ele fez? Ele garantiu que toda a minha saída, a saída dessa matriz, ficasse na tela. Pessoal, deu para perceber que apareceu o número 4 aí, né? Que é a imagem 2. Tá vendo? No treinar não tem ela aqui. Vocês veem depois lá. Eu não consigo. Para mim tá difícil mudar isso aí.
Como eu não tenho cursor, maldito. Não sei nem onde eu tô. Deixa pra lá. Então, se você tá vendo, essa é a segunda imagem, não é o número 4, é a segunda imagem. Se você botar 0, né, vai aparecer o número 5, depois botar o número 1, vai aparecer outro, e assim por diante. Então, na verdade, tá vendo? Olha lá, ó. A posição 0 era 5, né? Tá vendo ali em cima? Ó? 5, né? Depois eu tenho a segunda, a posição 1 é um 0, a posição 2 é um 4, né? A posição 0, 1, 2, a posição 3 é um 1, né? Então aqui eu pus a posição 2, olha lá. Deu para ver que é um 4, né? E vocês estão vendo que eu tô e cada um dos os que não são os pixels que não são 0 são pixels que variam de 0 a 255, né? Pixel 0 que é escuro e na verdade e vai até o 255 são os mais claros, né? Agora eu posso fazer esse troço aí, vamos ver, vamos até olhar o label. Então, vamos ver o label aqui. Vamos mandar, deixa eu ver se eu ver o label da 2, 4. Perceberam? Aqui eu olhei a cara dela, ela print training image, e aqui eu fiz o training label 2 e 2. Poses index 2, que é um 4, ó, que tá guardado, e um 4 aqui. Agora, é difícil ler assim, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer, eu vou usar tá vendo aqui, ó, plt.mshow. Essa é uma função do matplotlib que, dado uma imagem, tá? Eu posso pegar, se a imagem, eu digo para ele, ó, essa matriz que eu estou te passando é uma imagem. Aí ele automaticamente ele já faz, mas ele faz como se fosse, né, ele vai como se fosse um scatter plot. Ele vai botar o x com o y, né? E a altura com a largura. Olha que legal. E aqui, ó. Olha lá. Aí tá vendo? Ele pegou aquilo lá, né? Pôs como uma imagem. Esse colorido aí não é, na verdade ele fez o computador, na verdade o programa te dá essa variação, mas na verdade é de 0 a 255, tá? É gris, tá ok? Nós estamos vendo cinza aí, tá bom? E aí eu mandei, aqui eu botei, ó, eu que mandei fazer, eu botei ali print, né? Print, label da imagem, tal. Eu falei, eu quero a imagem que eu escolhi ali, que era a imagem do índice 2, tá? Ela tem qual o label dela? Então, ó, a imagem 2 tem um label 4. E aí eu vi ela aqui. Tá bom? Ok? Legal. Né? Ó, o valor máximo e o valor mínimo, a gente comentou, né? Beleza. Vai de 0 a 255, todas elas. Olha que legal, isso é legal do NumPy, né? Eu estou pegando training image, que são 60 mil imagens, né? E estou vendo, quando eu faço ponto max, ele correu todas as matrizes, né? Cada uma das matrizes 28 por 28, as 60 mil matrizes 28, e olhou qual o valor máximo delas. Demorou nada. O NumPy é poderosíssimo. E ele se imagina se não você tinha que fazer um for. Imagina se isso como lista. Nossa, seria uma loucura. Demorar pra caramba para poder analisar. Eu consegui analisar 60 conteúdo de 60 mil matrizes de 28 por 28 para saber qual o valor máximo e qual o valor mínimo em frações de segundo. Olha o poder do NumPy, gente. Isso que é muito legal. Tá? Legal. Agora aquilo que nós vimos antes, né? Consegui aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora, lá? Eu vou dividir, eu vou pegar training image e vou dividir ela por 255, né? E a imagem também. Se a gente vê agora aqui, ó, mandei imprimir de novo. Olha o que aconteceu aqui, ó. É a mesma 4 lá, né? Tá vendo? Só que em vez de ser, mas dá para ver que é o 4, né? Estão vendo aqui? Dá para ver, né? Que é o 4, né? Vou dar um Ctrl menos aqui. Ok. Sai warning. Beleza. Vamos ver aqui. 1. Beleza. Então eu vi agora o máximo, olha lá. O máximo é 1, tá certo? Porque, ó, tá vendo? Ó, tudo 0, blá, 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 né? O máximo é 1. Beleza. Mas se eu mandar imprimir, olha lá. Se eu mandar fazer ver a imagem, ela continua sendo o mesmo 4. Não mudou nada. Não mudou nada. Só que em vez de ser de 0, em vez de ela variar de 0 a 255, eu estou variando de 0 a 1. Perceberam? Então, não, continuo entrando com os números bacaninhos. Beleza. Pessoal,
Próximo passo, olha lá, aquilo que nós já vimos, né? Eu defini lá então o flatten, vou fazer um flatten 28 por 28, vou fazer o meu neurônio de 20 com a ReLU, né, que é a intermediária, e fazer aqui, beleza. Faço o sumário, vamos ver o model summary, que sempre é bom para a gente ver se não fez nenhuma besteira, né? Aqui. Você viu que ele me avisou que eu estou usando CPU, que se você for no runtime, eu posso mudar isso para GPU, para ficar um pouco mais rápido. Eu não vou fazer isso agora, porque eu não tenho acesso ao menu. Vocês podem fazer depois. Olha lá que legal, pessoal. Então a gente entrou com lá, né? Eu entrei com 28 por 28, mas a primeira coluna saiu com 784, quer dizer, a saída, né, do flatten foi 784, que eram esses neurônios. Eles não tem parâmetro nenhum, não tem que calcular nada, ele só fez um reshape, ele mudou de 28 por 28 para 784, quer dizer, é a mesma coisa, não tem parâmetro nenhum. E aí o segundo, sim, cada um, aí tem 20 neurônios, cada neurônio vai receber 784 entradas mais os Bs, né, que vai dar os 15.700. Isso tudo vai para os 10 neurônios de saída, mesma coisa, olha lá, cada um dos 10 neurônios de saída recebe 20 de entrada, então dá 200, mais os 10, 210. Né? Total de parâmetros treináveis, 15.910. Pessoal, esse modelinho já tem praticamente 16 mil Ws para calcular. E ele vai calcular isso várias vezes. A cada passada, né? Ele vai ficar calculando para descobrir qual que é o menor valor que ele vai conseguir. Né? Em seguida, definir. Sempre, ó, sequência igual, hein? Entrei com os dados, normalizei os dados, defini o meu modelo. O próximo passo, compilo o modelo, onde eu vou definir qual é o meu optimizer, que é o Adam, e qual que é o meu loss. Olha lá, sparse, categórico, Ctrl+P. Tá certo? Porque o label não está num array. Se fosse um array, era categórico cross-entropy. Acho que inclusive eu escrevi errado lá. Depois eu arrumo. Entendeu? Então esse aqui eu não mexi, eu não mudei eu não mudei os labels, eu uso o sparse. Quando eu tenho os labels bonitinhos, eu uso categórico. E olha, pessoal, eu vou dentro do metrics aqui, apesar do loss ser esse sparse ou categórico com entropy, eu vou definir uma nova métrica para mim acompanhar, que vai ser accuracy. Accuracy é uma coisa super simples. Eu vou treinar 60 mil imagens. Quantas imagens ele acerta e quantas ele erra? Ah, eu acertei. Eu treinei 100 imagens, acertei 90 e errei 10. Ah, legal, então eu tenho 90% de accuracy. Porque eu acertei 90 de 100. Então, accuracy é isso, quanto acertei sobre o total. Então, é um parâmetro mais fácil de eu ver, né, de eu analisar e de eu conseguir comparar, que eu tenho que depois fazer tuning, melhorar os hiperparâmetros e tal. Joia. Compilar esse bagulho aí. Compilei. Próximo passo, treinar. Tá? Olha lá. Próximo passo, treinar. Treinar. E, olha, a única coisa que eu fiz diferente aqui, eu botei um timer ali em cima, né? Que ele vai ficar. Ele vai me dizer quanto tempo vai levar para rodar essa célula. É bom para a gente ter uma ideia, tá bom? Olha lá, history, para guardar o valor, para a gente poder analisar depois. Vou fazer o fit, vou entrar com os meus dados de treinamento e o número de épocas. Só isso. Vamos lá. Aí, agora não escrevi nada, ele vai fazer um por um. Porque são 20, tá tudo bem. Né? É um pouquinho mais lento, 6 segundos. Se eu tiver que passar para GPU, ele deve ser mais rápido um pouquinho. Pessoal, para lembrar, hein? Ele está pegando. Olha só, ele está fazendo isso daí. Ele está pegando todos esses dados de entrada e rodando todos eles. Pá, pá, pá. Bastante coisa, olha lá. Ó, vamos dar uma olhadinha. Ó que legal, ó. Olha lá. Ó, o meu erro já está caindo. Olha meu accuracy. Ele está acertando 96% das vezes já. Ele começou com 79, 92, 93, 94, 96. Está bem bacana. Para você ver, olha o poder de uma rede neural, gente. Nós estamos usando dígitos classificados. Tá certo que esse dataset, se você perceber claramente, depois vocês entram, acho que vale a pena, entra no paper. Eles pegaram as coisas da mão, o que eles fizeram? Eles normalizaram. Primeiro, antes de trazer para a gente, eles centraram, tá no meio, tá bonitinho, né? Transformaram todos os dígitos de 28 em 28, colocaram no meio, bem no meinho, deixaram ele mais ou menos em pé. Trabalharam um pouco com
o branco e o preto, né, o contraste, para deixar mais ou menos todos uniformes. Então é um dataset de 60 mil, mas teve um pré-treinamento feito pelos caras que criaram o dataset. Tá? Então, se você for querer fazer o seu, pode ser que você consiga um número muito ruim. Primeiro você vai ter que pegar o teu, tirar uma fotinho, separar a foto, fazer um reshapezinho dela para 28, centrar, para você depois usar o modelo. Então você precisa saber como é que foi treinado o modelo para você usar depois o teu dado real, perceberam? Então precisa tomar muito cuidado, né? Para você. Se você faz menos coisa, você deixa um pouco mais bruto o teu dado, talvez é mais fácil talvez fazer inferência. Se você trata muito o dado para treinar, você tem que tratar o dado depois para você poder comparar, tá? Legal. Olha, gente, levei 1 minuto e 4 segundos, tá certo? Olha lá. Eu tinha feito de manhã aqui, tinha dado 50 segundos. Aí você pode tentar mudar para GPU, acho que talvez já usado o GPU aqui era um pouquinho mais rápido. Beleza. Bacana. Terminei com 0,97 de accuracy, treinamento ainda, tudo treinamento, né? Vamos vir aqui então, ó. Vamos executar aqui, ó. Praticamente ele está mostrando a última linha lá, ele vai repetir a última linha lá, né? E tá lá, olha, praticamente o que ele fez de novo dá uma diferençazinha. Então, o que ele achou? O loss 0,08, mas o accuracy 0,97, quer dizer, praticamente 98%, né? Praticamente 98% foi nosso accuracy. Pô, bem legal, bem legal. Vamos plotar como é que foi a curva do loss. E agora a gente pode fazer do accuracy, que é muito comum, é muito comum também, ó, a gente pega a curva do accuracy, e tanto a do loss que já conhecia, quanto do accuracy. Olha que legal. Depois nós vamos aprender que nós vamos poder rodar na hora do treinamento, calcular o accuracy de dados de avaliação, de tal maneira que eu vou ver como é que o modelo vai se comportando durante o treinamento com dados novos. E aí isso é bacana para mim poder depois decidir. Eu consigo ver se está dando overfit ou não. Nós vamos ver isso daí. Mas perceberam? Olha que bacana. Inclusive, olha, bacana. Pelo jeito que está aqui, talvez você fale, puxa vida, mas eu parei em 20 epoch. Talvez, se eu fosse para 30, melhorar, podia até, pelo jeitão, ela continuava subindo, né? Então, podia ser. Daí é importante a gente depois fazer a avaliação, porque pode ser que ela dá o tal do overfit, que a gente vai entender um pouquinho melhor depois. Legal. Próximo passo. Próximo passo, eu vou treinar, eu vou fazer vou evaluar, né? Fazer avaliação em português, né? Avaliação, né? Evaluation, fazer a avaliação, usando agora, pessoal, usando as imagens de validação, que ele não viu isso aqui. É a primeira vez na vida que ele viu. 96%. Olha que legal. Ele tinha chegado aqui em 97,5%, perdeu um pouco, mas não tanto. Ou seja, com imagens que ele nunca viu na vida, ele conseguiu acertar 96%. Das 10 mil que eu tinha separado lá, né? Ele acertou 9.600 delas, né? Tá certo? Olha lá. Vamos pegar a primeira imagem de avaliação, era 0. Se eu botar aqui, ó, 7. Né? Olha só. Peguei, olha a saída, aquela saída maluca lá. Mas olha aqui, pessoal. Essa função aqui, argmax. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a primeira imagem de saída, tá certo? A primeira imagem do meu conjunto de dados de teste, que é a imagem do index 0, é uma imagem 7. Estou olhando para ela, estou vendo que é um 7. Ele acertou, né? Eu olhei o label dela 7, beleza. Né? Então, já de cara eu vi. Mas qual foi a imagem que ele falou? Aí eu vim aqui, fui ver, deixa eu ver classification igual model predict, 0. Olha só, fui olhar. Se você olhar aqui, né? Se a gente olhar nessa célula aqui, vocês vão ver que a sétima aqui, ó, que vocês não estão vendo meu cursor, mas o meu dedo tá aqui, ó. Meu dedo tá aqui. 9.995897, mesmo, quer dizer, quase 1. Perceberam? É o sétimo. Aí, pô, difícil isso, hein? Olhar esse troço. Então eu venho aqui, ó, eu posso usar o np.argmax. O que eu faço? Eu falo, ó, olhe esse array aí de cima, ó, que tem esses caras aí, e descubra qual é o maior dele, e dá uma arredondadinha. Olha lá o que ele fez. Pá, 7. Quer dizer, na verdade, o que ele está dizendo aqui, na verdade, é que ele fez uma arredondada. Ele olhou qual é o índice, eu pedi para ele falar, me mostra o índice desse array, o índice é o 0, 1, né? Qual é o índice do array que tem
o maior valor, ele é o índice 7, é a sétima posição. Beleza. Que é o 7 que eu estou querendo, porque na verdade o meu valor é dado pela posição, certo? Joia. Quer ver? Só para ficar mais bonitinho aqui, eu fiz esse programinha aqui, ó. Olha só. A gente pode, aqui eu estou só fazendo um teste. Eu peguei aqui, ó. Fiz uma, calculei ó. Eu vim aqui, criei uma lista, né? Uma lista de Python, chama Predict Error, né? Zerei ela, aí para ir igual no range até todos os valores, o que eu fiz? Eu calculei, né? Eu calculei o valor que ele deu e guardei e fui guardando quais os que ele errou, né? Entendeu? Então, se olha lá, se if predict label é diferente do valor labels, né? Append predict, guarde nessa lista. Com isso, né? A hora que eu mandei imprimir aqui, eu vi que, pô, 90, eu fiz um menos o predicto pelo valor real. Ah, legal, 96. Esse número tem que ser igual àquele número de cima. Ó, 9603, ó. Tá vendo? É o accuracy. No fundo é o accuracy, né? Só que só um teste para ver. Quer dizer, o número de acertos dividido pelo número total tem que ser o accuracy. Legal. Aqui eu olhei os 10 primeiros que ele errou. Ele vai errou. Eu tinha 10 mil, errou um monte, né? Errou uns 4 mil, né? Ele errou 4 mil, mas ó, eu peguei os 10 primeiros que ele errou. Olha só. Vou rodar isso daqui. Eu não vou conseguir rodar mais de um. Puxa vida, porque eu não consigo mudar o 5 agora. Eu não consigo, mudar o número 5 ali. Bom. Puxa, que manda aula. Então vocês veem, olha só que olha só. Era um valor 4, o valor real era 4 e ele achou que era um 2. Mas, puxa, olha que 4 desgraçado, né? Tá bom? Bom, pessoal, perceberam? Então, na verdade, olha só. E aqui depois vocês podem rodar de novo aqui. Eu separei o layer 1 e o layer 2 para vocês poderem analisar depois e dar uma olhada nos pesos. Vocês podem olhar o peso separado e tal. Tá bom? Pessoal, ficou confuso ou deu para ter uma ideia geral? Nós fizemos 2 projetos reais usando o TensorFlow, um de regressão e um de classificação. Deu para entender? Vocês viram que a metodologia é sempre parecida, né? A sequência é parecida. Deu? Estão começando a criar na cabeça de vocês como é que eu faço para fazer usar modelos? Beleza? Pessoal, eu vou passar depois deixar o vídeo das aulas direitinho. Vou dar um quiz para vocês. E vou deixar vou dar umas dicas para vocês fazerem. Vou mandar vocês rodarem. Vou passar para vocês para dar como uma lista 3. Mas a lista 3 vai ser basicamente rodar o notebook. Eu vou deixar o notebook pronto para vocês rodarem, mas para vocês, na verdade, ir testando ele, vendo o que vocês fizeram, a gente pôr mais coisas, mais para vocês. E aí vocês mandam para mim no notebook. Na verdade, mandar o mesmo que eu fiz. E se vocês fizerem alguma coisa, põe as observações. Olha que legal, testei isso. Olha, mudei. Professor, mudei de 20 para 30, mudei para 16. Criei um novo layer aqui. Olha, deu legal que mudou o accuracy. Foi para cima, foi para baixo. Quanto mais vocês treinarem, vocês vão pegando esse feeling. E eu vou deixar para vocês, né? Na verdade, eu saí antes de coisa aqui, mas aqui, ó, depois vocês dão uma olhada. Tem aqui esse primeiro aqui do pessoal da Deep Learning da Universidade de Stanford. Bacaninho, você consegue fazer um playground ali rapidinho para ver como é que funciona. Você vê como é que você inicializa o W e ele vai mudando. E o segundo aqui, gente, são quatro vídeos de uns 20 minutos cada vídeo. Eu aconselho vocês a assistir o primeiro de 20 minutos. Vou dizer quase que obrigatório vocês ser o primeiro. Que ele vai pegar isso que a gente fez hoje, mas de uma maneira intuitiva, vai mostrar com mais detalhe, muito legal. Só que ele vai para mais fundo, até que o quarto vídeo ele entra na matemática, mas também de uma maneira intuitiva, mostrando derivadas parciais, mostrando o cálculo por trás do que nós estamos fazendo. Tá bom, gente? Vocês vão seguir isso daí, eu acho que até a próxima aula, tentem fazer. Quanto mais vocês fizerem, mais esses conceitos vão ficar. Aí na aula que vem a gente dá mais uma aprofundada nisso e a gente entra em convolução. Tá bom? Que é um negócio super legal, que é uma maneira melhor de fazer análise. A gente fez aqui usando
Como é muito pequenininho, vocês já viram que já demorou um pouquinho mais, mas é só 28 por 28. E se eu fizer 150 por 150, se eu pegar uma imagem minha, do cavalo, de um cachorro, imagem complicada, e se for uma imagem com 3 dimensões, com colorida, é óbvio que essas redes ficariam pesadíssimas. E aí entra aqueles modelos que o pessoal bolou, que é modelos convolucionais, que trata com imagem de maneira mais rápida. Tá bom? Valeu, pessoal! Obrigado, boa noite. Desculpem, passei um pouquinho do tempo, a gente perdeu um pouquinho no começo, mas já ganhamos agora. Espero que todo mundo tenha ficado até o vídeo diminuir um pouquinho, não sei. Tá bom? Boa noite, pessoal. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Durante esse final de semana, vocês escrevem, estou à disposição. Tchau.